Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Antes Tarde do Que Nunca. Eu comecei baixinho agora para não estourar o som. Ele sempre fica esperando como é que eu vou começar, né? Tipo, Antes Tarde do Que Nunca. Aí vai estourar os ouvidos da Maria, de quem tá ouvindo, não é muito bom. Seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de gente inspiradora. Empreendedores, inovadores, tava rindo muito antes gestores, sim, tava inspirando um pouquinho, né? Antes de mais nada, gente, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube. Aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas, sempre terça e quinta-feira às 19 horas, também conhecido como 7 horas da noite. E siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. Lá você vai ouvir onde e quando você bem entender. E eu vou falar antes do que depois. E agora que a gente acabou de criar um Instagram do Podcasts ATDQN. Então, @podcast ATDQN, que são os iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Ia ficar muito longo, né? Posso falar dos patrocinadores? Pode, deve. Então, tá. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia. Criou o Entra 21 e há 16 anos esses caras fazem isso acontecer, ensinam de forma gratuita e transforma a vida de muita gente em desenvolvedor e dão uma oportunidade gigantesca. Então, se você está querendo mudar de vida ou querendo uma oportunidade absurda, né, vai para desenvolvimento de tecnologia, conversa com o pessoal da ProWay, que realmente, para mim, uma das maiores escolas que existe. Obrigado a Nayara, Sérgio e Guilherme, todo mundo que apoia desde o dia que a gente pediu. Esses caras apoiaram esse projeto e poder falar com essa galera incrível, né, e pagar a gasolina R$8, se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Então, obrigado demais a ProWay. A Isidoro Automóveis, quase 40 anos, é a oitava maior empresa do Brasil. Se você quer vender, se você quer comprar e está pensando em alguém que realmente está lá por você, conversa com o pessoal da Isidoro Automóveis, seu Isidoro, Dona Eli, obrigado demais ao Fernando, né, que fechou essa parceria, também o Michael e o Beto. Querendo comprar, querendo vender e quer um lugarzinho legal para tomar um café e bater um papo, putz, no pior lugar do mundo, né, que é a BR-470, mas dá uma falada com eles, que meu Deus, estava terrível hoje. Tá. Tanto em Itajaí, tanto em Jaraguá e também tem operação em Navegantes. Conversa com eles que você vai gostar demais. E a Premier Soft, do Rodrigo, do JP. Os caras são gigantescos, uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar no Brasil. São 140 pessoas que trabalham hoje. Se você quer estar trabalhando com dev, estudou na ProWay, vai falar com o JP e com o Rodrigo. Conversa com o pessoal da Premier Soft, que eles são sensacionais. Então, quer buscar software ou quer um dev para chamar de seu, conversa com a galera da Premier Soft, que eles são sensacionais. Obrigado mais uma vez, Rodrigo e o JP, pelo apoio. Com quem que a gente estava rindo meu aqui? Vizinho. A gente tem que gravar antes isso. Meu vizinho. Sério? A gente já teve outros vizinhos. Meu Deus, Pancho, todo mundo tá morando ali, né? Quem é que teve aqui? Boscovic. O Boscovic. E o da Antemburg. O Thiago também. Tudo vizinho. Tudo cliente do Coisas da Terra ali. A reunião do condomínio, todo mundo fechando o pau e aqui todo mundo, opa, não, tá tudo certo. Quem está com a gente hoje, para quem não conhece, é Arturo Brering, advogado, mais novo empreendedor da cidade. Caraca. Resolveu assumir uma encrenca, né, Arturo? O Arturo, para quem não sabe, ele é responsável pelo Pátio Teodoro, que abriu há quantos meses? Lindo. O Teodoro abriu 4 meses. 4 meses só? 4 meses. Poxa. 4 meses ali na Almirante Barroso, para quem não conhece, ali na Vila Nova. É um boulevard de gastronomia. Quase em frente ao Hospital da Unimed. Estacionamento atrás, é importante bem falar bacana, isso. Bem bacana. Tudo certo contigo? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado tá engravatadinho. Dia de trabalho, né? Dia de trabalho. Advogado, né? Tá trabalhando ainda como advogado, né? Não deixou o ofício, vamos dizer assim, o principal ofício. Não, né? É o meu ofício, o meu projeto de vida realmente é a advocacia, né? Que eu montei já há 18, 19 anos o escritório de advocacia, Caramba. né? E não, tá fazendo 20 anos esse ano, né? Final do ano, esse ano faz 20 anos, né? Então, o meu negócio é a advocacia. Que área tu atuas na advocacia? A gente atua na área empresarial geral e a gente tem muito forte a área de direito imobiliário no nosso escritório. Né? Então, tudo que você imagina de operações imobiliárias, a gente atua, desde formação de SPE, SCP, a parte de incorporação, regularização de imóveis, envolve sucessão patrimonial, situações societárias, investimentos imobiliários, tudo que você imaginar nesse foco. Inclusive, no próximo podcast vai ser, eu acho que, 2 clientes teus, gêmeos. Os gêmeos, Ricardo, o Marcos o Marcos e o Sérgio, né? E clientes ainda, né? E clientes, porque não saem lá do Pátio Teodoro também. Né? Não, eles não saem. A casa deles é do lado, né? Do lado. Eles moram 2 quadras do lado, né? E eles são 2 responsáveis, principalmente o Sérgio, pela
pela ideia do pátio, o Sérgio, principalmente, ele é um dos responsáveis. Então assim, me conta, é isso que eu queria saber. Porque advogado, 20 anos de direito, encheu o saco e quis se incomodar mais, não está se incomodando o suficiente na advocacia e resolveu A empreender? advocacia incomoda bastante. Tira algumas noites de sono. Mas né? da onde que veio a vontade de empreender e de fazer aquilo lá? Na verdade, a minha formação, eu tenho o segundo grau, não fiz normal, fiz o técnico de administração, trabalhei em banco um período, cheguei a cursar economia. Que banco? Trabalhei no BESC, Itaú e trabalhei na Caixa Econômica. Poxa, né? Caramba. Bom, experiência. O Itaú foi um período, contrato curto, assim, específico. E trabalhei na Unicred também. Cooperativa de crédito. Trabalhei na Unicred também, um ano e pouco. E daí a formação nessa área, cursei um período de economia, depois fui fazer direito. Eu já fiz MBA de gestão de negócios também, que daí era voltados às operações imobiliárias, né, da FGV, em Itajaí. E eu sempre gosto um pouco dessa parte de gestão, de negócio, de entender. Sou um pouco questionador, um pouco... gosto de saber os detalhes e entender. E foi aí que sempre tive a vontade de empreender. Já empreendi outro negócio e estou empreendendo agora nesse negócio do pátio. Né? Então, E assim, pode parecer... Claro, que ainda não. advocacia. A advocacia é empreender, né? O pessoal fala muito... A advocacia é empreender. Liberal, mas não, né? Na real, a advocacia tu tem que empreender, é tu tem que ir atrás de cliente, assim É vai. porque é diferente, né? Tem um monte de questões éticas aí que não pode fazer Sim, propaganda, sim, enfim, tem essas coisas. Então as pessoas não ganham a visibilidade que uma empresa normal Que torna ganha. mais difícil ainda, né? Exato, não, exato. E assim, é engraçado porque não só advogado, mas médico, pessoal da área de saúde também, são médicos, eles não são empreendedores. O advogado é advogado, ele não é empreendedor. Não é empreendedor. Então não é empreendedor. é complicado gerir um escritório quando o cara não Existe tem... existe uma casta, vamos dizer assim, um grupo de atividades profissionais que você não tem essa área de marketing, essa área de propaganda, né? Que é a advocacia, que é o médico também, e que é a área de odontologia também. Acho que são 3 áreas que quase não tem. A odontologia ainda é um pouco mais... A odonto ainda é um pouco mais, até com essa abertura de franquias na área de odontologia, etc. O odonto é um pouco menos problemática. A área da medicina é um pouco mais, tem um pouco mais de restrição, e na área de advocacia existe uma restrição complicadíssima. Né? Tem se procurado moldar até para aperfeiçoar e ajustar com... Até porque quem cobra é advogado, né? E quem cobra é advogado, né? E existe, assim, é engraçado, né? Porque relativamente são unidos os profissionais na área de odontologia e de medicina, né? Pode ver, existe mais ou menos uma tabela. Agora, na advocacia... Não existe? Existe... Não existe. Eu, pelo menos, eu não observo disso, sabe? Eu acho que te deixaram de lado, Arthur. Não, é verdade, é verdade. Isso é verdade. É verdade. É meio que um contra o outro. É muito comum tu ver um profissional de direito detonar o outro, ou quando ele vai pegar uma causa, ele fala do trabalho errado que o outro profissional fez anterior, acaba sendo. A gente tem essa política diferente lá no escritório de não fazer, mas existe esse critério, assim, um pouco do... até porque eu acho que o advogado é um pouco competitivo, né? Porque você está num embate, né? Você está no litígio. Grande parte do serviço é isso, né? Gostaria eu de que o meu dia a dia fosse prevenir as questões do que ter que tratar com elas depois que os problemas já aconteceram. Geralmente em mercados mais maduros é assim, né? Tipo, o advogado ele é o braço direito de uma companhia, né? E ele está ali para desenvolver, para não chegar nunca no embate, né? E aqui não, né? A gente só procura o advogado quando o problema já fedeu, né? Meu Deus, é mais do que comum a gente ver, assim, tranquilamente... 2, 3 vezes por semana a gente pega um contrato de um cliente e olha assim, mas por que tu não disseste antes? O contrato já está assinado, a operação já está acontecendo. Agora há pouco ainda, antes de eu sair do escritório, ainda recebi uma ligação de um cliente que ele já começou a fazer um negócio, já está lá acontecendo, ele chegou na obra, o negócio está acontecendo diferente, ele chegou e disse, cara, eu preciso contrato para hoje, agora? Cara, porque agora, os caras vão tocar agora os próximos 10 dias e eu estou vendo que vai dar problema, estou com medo. E isso é comum, tá? Isso é muito comum. E eles acham que é assim, né? Chegar e pedir e fazer, não tem... Imagina. De certa forma, então, esse gosto pelo empreendedorismo, pela gestão, pela administração, isso tudo... Tu colocaste isso no teu escritório, imagino, de alguma forma. Não, um pouco sim. De onde é que apareceu o direito para ti, né? Porque tu vem da área bancária... Não, meu pai era advogado, meu pai advogava na parte da advocacia laboral, que é para os funcionários, e no começo da formação do movimento sindical, na década de 80,
Ele não quis entrar nessa política do sindical, que daí começou um movimento um pouco sujo, né? Que a gente começa a olhar para trás, a gente vê o que aconteceu na década de 80, né? A parte sindical começou a virar política e tal, a gente vê principalmente nos grandes centros. Isso começou em todas as cidades. De manobra, né? E o meu pai advogava para alguns sindicatos laborais, para os empregados, e ele começou a não participar desses movimentos políticos, até por uma questão de ideologia dele, de entendimento dele. E daí ele foi começando a perder os sindicatos, porque quem não estava junto com o movimento sindical, com o movimento político, com o presidente do sindicato, quando começou as disputas eleitorais, aí foi perdendo a advocacia nessa área. Ele gostava também um pouco da área criminal. E eu não cheguei a advogar com meu pai. Né? Logo quando eu entrei na faculdade de Direito, eu consegui um estágio no Grupo Lince, lá em Gaspar. O Grupo Lince. Que para mim foi uma escola. Eu adoro foi uma escola fantástica. Eu tive como profissional que era meu superior direto, que era o Dr. Eunildo Rebelo. Pô, é um ícone assim, de conhecimento na área de Direito, né? Principalmente na área de Direito societário, empresarial. Então, ali foi a minha escola, eu trabalhei 3 anos lá, um período como estágio, outro período como assistente técnico jurídico, e depois, a partir dali, aí eu acabei saindo de lá, por um rompimento de algumas questões que envolviam o departamento jurídico, eu acabei saindo de lá e eu tive a escolha, assim, o que eu vou fazer? Eu ganhava muito bem como assistente técnico jurídico, trabalhando numa holding, né? Na época a empresa tinha mais de 20 empresas e conglomerados com o Grupo Lince, né? Então, era uma escola, né? Aí eu tive a oportunidade de outros 2 escritórios de advocacia que eram amigos meus que trabalhavam nos escritórios, não eram os donos, mas diziam, tem uma oportunidade aqui, quer vir e tal. Mas o valor que o estágio era, para mim, que estava no 7º semestre, era ruim financeiramente. Entendi. Eu disse assim, eu já tenho meu carro, já tenho minhas contas, já tenho meu padrão, né? Não morava sozinho, mas eu disse, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu disse assim, eu liguei para meu pai e eu disse, pai, estou querendo montar um escritório, fazer algumas ações que não precisam ter audiência e você assina para mim. Meu pai já era advogado, meu pai já não trabalhava, meu pai tinha tido AVC e tal, já não tinha os problemas de saúde, não advogava mais, e tocava só alguns processos antigos dele. Ele disse, você assina para mim, pai, e tal. Aí assim eu comecei como rábula, vamos dizer assim, agora a gente pode falar porque o crime está prescrito, né? Já prescreveu, né? Isso a gente está falando de idos eu saí do Grupo Lince em outubro de 2002, lá por novembro de 2002 para dezembro eu montei o escritório. Aí comecei na época com outro colega de faculdade que acabou depois desistindo da advocacia, foi trabalhar com o mercado internacional, foi morar fora e tal. E daí o Roger... o Roger Varholtz, que daí veio para o escritório. Sim. Aí a gente montou uma sociedade, depois entrou o Marco, que é o nosso outro sócio hoje, Marco Von Paraschi. Então ali o escritório foi crescendo. Né? O Roger que trabalhou no cartório? O Roger que trabalhou no cartório. Certo. O Roger trabalhou acho que 14 anos no cartório Book. O Roger eu brinco sempre, né? Eu lembro do cartório. Eu lembro do cartório. Do cartório Book, sim. O Roger trabalhou muito. Eu trabalho no cartório Book 30 anos, eu acho. Porque provavelmente tu ia no departamento da frente, que é o reconhecimento, procuração, e tu não ia para o pessoal das escrituras, que era o departamento de trás que ele trabalhava. E ele teve aqui, tá? Quem quiser escutar. Sim, o Roger teve, eu acho que é nos primeiros episódios. Exatamente. Acho que um ano e pouco atrás, né, alguma coisa assim. Na época até era em 2. Né? Ele veio. Isso, era com ele e com o pessoal da General Lee, não foi? Acho que sim. Tu mesclava, né? Verdade. A gente podia fazer um de 2 horas aí. Fica longo, né? Fica longo. Mas muita história para contar. Os caras estão fazendo podcast de 3 horas, 4 horas, enfim. Meu Deus, estão fazendo, é verdade. Quando é que entra o Roger? O Roger entrou em final de 2003. Entendi. Aí o Roger estava com ambição também, o interesse de sair do cartório, de sair interno e tal. Aí, na época, até a gente fez um pouco de assessoria jurídica para o cartório. Foi um momento de transição também de algumas coisas no cartório. Aí a gente começou a montar o escritório. Foi essa inclinação mais para o imobiliário? Foi uma coisa um pouco, talvez por acidente, vamos dizer assim, porque o meu conhecimento, a minha bagagem era na parte empresarial holding, e um pouco societário e tal, e envolvia as questões, envolvia as questões trabalhistas. Todo esse conhecimento teu da Lince, principalmente, né, trouxe para cá. Aí a minha intenção era montar o escritório nessa área, né? E talvez tentar um pouco galgar a área tributária, que eu fazia um pouco também lá na Lince e tal. Aí foi e começou a aparecer muita gente por causa do relacionamento. O Roger é um cara extremamente carismático, né? Sim. E começou a aparecer muita gente nessa área, procurando a gente e tal. Na área e ali começou. Aí juntou um pouco minha experiência na área contratual, com o conhecimento do Roger da área de direito imobiliário, e a gente começou a fazer. E a gente está como sócio aí há 18 anos.
eu acho que não tem um dia que eu não vou lá na sala e digo, Sr. Roger, para fazer isso, aquilo, assim, assim, essa... eu vou tirar uma dúvidazinha com ele, porque a bagagem de conhecimento dele, com 18 anos trabalhando do lado dele, eu ainda não peguei toda, realmente a área de direito imobiliário. O Brasil, nosso país, é muito burocrático. Eu ia dizer, todo mundo o tempo todo também, então, não tem como ficar toda hora tem alguma coisa diferente, que eu preciso trocar uma ideia com Exatamente. ele e tal. Em todas as áreas. A gente tem bem forte essa área dentro do escritório, né? Desde o pequeno empreendedor até os grandes consultores. Quando é que tu percebeu que tu fez a escolha certa? Quando é que foi ali que Porque eu acho que no começo todo escritório, né, tu tá sempre correndo atrás de cliente. Quando é que tu começa a perceber que, poxa, cara, eu acho que olha, eu acho que começou, acho que uns 5 anos depois. Eu acho que o fluxo, tu começa a perceber que a advocacia está indo legal quando você começa a notar a procura de cliente que o cliente que já te procurou. Entendi. E quando você começa a formar uma carteira de cliente mensalista. Começa a ser fiel, né? A gente tem cliente lá mensalista hoje há 15 anos no escritório, né? Que bacana. Então, é nesse momento que você começa a pensar assim, pô, tá dando certo. Né? O que a gente está construindo está indo pelo caminho certo, né? Aí tu começa a fazer contratação de equipe, começa a montar, isso é extremamente difícil. É uma luta diária. Montar... Quantos trabalham contigo lá hoje? Na verdade, agora a gente teve uma troca recente aí de 3 para as pessoas do escritório, mas a gente está em 12 lá no escritório. Bacana. 11 ou 12, E tem vaga aberta. Tá que nem TI, viu? Tá que nem TI já. Tá precisando de advogado. E tu tens muito amigo... Eu não sei se viraram amigo ou viraram clientes antes, mas uma galera que estudava ali no Santo Antônio que se tornou teu cliente. Isso para mim é a maior assinatura, porque geralmente o cara, né, tipo, é amigo, no começo tem medo às vezes de confiar com relação ao negócio. Não, tem colegas da época do colégio que até na verdade tinham perdido completamente contato, porque como eu transitei de um colégio para o outro no final da formação, depois fui fazer o técnico e tal, a gente acaba se distanciando, né? E depois de um tempo do escritório, ouvi o nome e tal, batendo na porta, pô, peraí, é contigo e tal, legal. Aí começou a criar relação, começa a criar relação e tal. Hoje são clientes, são amigos, né? A gente tem uma relação assim bem duradoura, né? De alguns deles, né? É que muita gente bem forte. se meteu a empreender já naquela época, né? Ou por causa da família, ou por causa da... E tem uma questão que foi muito feliz, que é o quê? Quando a gente montou o escritório, a gente começou a consolidar o escritório na área de direito imobiliário. Então a gente fazendo assim, né, uma leitura, a gente abriu lá, eu abri o escritório lá no final de 2002, o Roger entrou lá para o final de 2003, 2004 a gente começou a ter assim um pouco mais uma formação mais profissional como escritório, e lá por 2007, 2008 deu um boom imobiliário. Verdade. Né? Teve a queda americana e queda na Europa. Né? O mercado imobiliário na Espanha foi um país assim que foi muito chamou muita atenção, né? Imóveis que valiam 300 mil euros estavam sendo vendidos por 50 mil euros, né? Em capitais e tal, por 10 mil dólares. É um absurdo, né? Absurdo. Então, e naquele momento o Brasil começou a explodir o mercado imobiliário. E daí a gente começou a investir desse cara. Começou a ver muita gente vir, e muita gente que não era do mercado imobiliário começou a investir. Se a gente olhar a década de 90 de Blumenau, a gente vê tranquilamente, não vamos falar os nomes até porque não seria cordial isso, mas a gente consegue elencar. Esses dias eu estava tomando um café com um cliente, conversando, a gente elencou 13 construtoras que eram fortes e conhecidas na década de 90 que quebraram todas. Caramba. Se a gente for olhar das construtoras da década de 90 que a gente lembra assim facilmente, que ainda estão aí e fazendo bonito, né? Que tem o nome, é a Frechal, é a Torresani, né? Não querendo fazer propaganda nenhuma das duas, são mais tradicionais, mas né? assim, são duas empresas tradicionais que a gente olha, elas estão da década de 90. E naquele momento o mercado imobiliário não se construía em Blumenau, e um monte de gente começou a construir. Então tinha um cidadão que tinha, sei lá, 7, 8, 9 carretas de caminhão que fazia transporte, o cara começou a investir construir uma casinha, um prédio pequeno, ou o cidadão que trabalhava no têxtil, outro cidadão que tinha aplicações, que não sei o que lá, nisso, né? O pessoal começou a investir. Tanto que a gente tem vários clientes Aquele hoje predinho que são... pequenininho para alugar salinha, né? Umas casas Tem vários clientes nossos. A gente falou das casas geminadas. Tem vários clientes nossos assim que começaram do nada construindo conjunto de sobrado de 60 metros quadrados. Exato. E hoje eles estão construindo aí 2 mil metros quadrados, um prédio, 4, 5 mil metros quadrados. E teve a situação de 2008 com a enchente, que fez uma galera sair das casas, né, ir para apartamento. E começar a ir para apartamento. Quase como uma pandemia em Blumenau na época. Todo mundo quis sair das casas e lugares onde pegava água, né? É por aí. Enriqueceu bastante essa parte imobiliária, né? Sim. Como surge o Pátio?
Da onde que A vem gente essa ia falar da ideia? escola, mas vamos deixar para o final. Pessoal, Não, fique final, aqui, final. que no final a gente vai jogar os podres da escola. Tá? O pátio... Como surgiu o pátio? Assim, ó, o pátio aconteceu foi o seguinte, a gente estava um dia tomando café, eu, o Marcos e o Sérgio Belicanta, Que estarão aqui no próximo episódio, não percam. que são os donos da construtora Habitat, Isso. e estava mais o Ricardo Vasselay, que é da construtora Vasselay, Uhum. que são clientes lá do escritório, colegas e tal. E o Ricardo, esse terreno onde é o Pátio Teodoro, pertence a Vasselay. E eu comentei com eles, pô, Ricardo, tem uma ideia para te dar para aquele terreno ali. Ele estava com o terreno para alugar, já fazia 4, 5, 6 meses, eu não me lembro. Eu disse, Ricardo, tem uma ideia para te dar, tal, faz um negócio assim, assim, assado, tal, um de food truck e tal, lá. E a gente, coincidentemente, a gente tinha feito 2 Deu a viagens ideia nos Estados pra Unidos, ele, né? eu dei a ideia para ele. Ele disse assim, cara, é aluguel picado, é problema, o negócio da consultora já me toma bastante tempo, eu não estou com energia para esse digerir mais alguma Aí coisa. passou uma semana, aí a gente tomando um café um outro dia de novo tal, aí eu comentei de novo essa história, eu disse, cara, já te dei a ideia, faz aquilo. Aí ele disse assim, cara, eu não quero, não sei o que lá e tal. Aí o Sérgio Belicanta, o Sérgio é arquiteto também, né, um baita de um arquiteto, de mão cheia, daí o Rico disse, Arthur, o que tu estás querendo fazer? Aí eu disse, cara, assim, esse assado, ele chegou e disse assim, ô Ricardo, tu tens uma topografia do terreno? Eu disse, eu tenho, me passa aqui. Ele chegou e disse, Arthur, eu vou rascunhar essa tua ideia aqui, vou te mandar uma ideia. Eu vou te botar no papel o que é essa tua ideia. Seja, ele já empurrou para ti o negócio. Aí o Sérgio pegou e fez um desenho, que é um pouco do que é o desenho do pátio hoje, um desenho inicial. Ele pegou e me mandou no final da tarde, acho que foi à noite, sei lá, ele pegou e disse, é mais ou menos isso que tu queria? Aí eu olhei, eu disse assim, mais ou menos isso. Aí o Ricardo falou assim, cara, tu acha que a ideia é fantástica, acho que a ideia é legal, o bairro absorve, etc e tal. Faz. Uma necessidade absurda. Queres alugar? Aí eu disse, cara... Aí veio o desafio. Aí veio o desafio. Tal, deu disse, não sei o que lá, daí passou uma semana, 2 tal. Aí eu comecei a querer tentar entender esse negócio, né? Porque a ideia seria como se fosse um food park mesmo, com truck, num estilo um pouco mais estilo americano. E daí eu comecei a entender, fui conversar com o Fernando Meineke, que é corretor de imóveis, da família da ICAP tradicional. Tem food truck lá em Pomerode, né? Ele tem um food truck lá em Pomerode. Um parque, né? Um food park. Ele tem um food park lá em Pomerode, assim, muito legal o projeto dele. Aí eu fui conversar com o Fernando, comecei a ter, daí ele começou a me dar umas dicas como funcionava esse mercado truck e tal. E daí eu fui evoluindo. O Sérgio me disse assim, Arthur, eu dei uma rascunhada aqui, se você quiser, agora você tem que procurar um arquiteto para fazer o projeto. Aí começamos a vasculhar os projetos, daí eu cheguei no Mans Arquitetura também, que é o PIG, né? Uhum. Aliás, vocês já vieram o PIG aqui? Não, tem que chamar. Então, vamos Já chamar o sinta PIG e o Jonas convidado aqui aí, também. Aí eu conversando Anota com aí. o PIG e tal, comecei a fazer alguns estudos, aí eu contratei o escritório do PIG com o projeto de truck. Uhum. Aí eu comecei a estudar e eu disse, cara, eu acho que não. Ou seja, truck no formato do Tamandaré, por exemplo, ali. Quase que vem os como um food- Tamandaré. Que vem os Que o food cara trucks estaciona, temporários e Quase ficam como ali. Tamandaré. Aí eu comecei a pesquisar, daí eu fui pegar algumas referências, né? Pô, a gente tem algumas referências, assim, que para mim, para o pátio, foram bem inspiradoras, que é o Vilas Roubadinhas, que é de Porto Alegre, que é uma referência. Eu não conheço ele pessoalmente, conheço por vídeo, por reportagem. O Cadore de Curitiba, que é uma Sim. grande referência. O Souk de Curitiba, que também é uma grande referência. Aí eu peguei, procurei entender como é que funcionava também aquele lá de Balneário Camboriú, que é o... PZ? Não é o PZMOL. O PZMOL, inclusive, veio depois. Sim. Meu Deus do céu. É um nome São também, alguma coisa. O Passeio São Miguel. Passeio São Miguel, isso. Passeio São gostou Miguel, demais, muito né? legal. Muito legal. Aí eu comecei a querer entender como é que funcionava, o que caberia no projeto ou não. Aí eu disse assim, bom, eu queria fazer alguma coisa que fosse com uma gastronomia um pouco mais elevada, que o grande problema do truck no Brasil é, primeiro, que eles não têm um compromisso específico com isso, e a maioria do pessoal do truck não é uma cozinha profissional, é alguém que tem aquilo como uma segunda atividade. Hobby, às vezes. É. E eu queria uma gastronomia boa. Eu ia falar uma palavra meio complicada, mas é uns caras, às vezes, meio... que não tem um controle perfeito. Às vezes eles combinam contigo, não estão. Eles não têm um compromisso. Não generalizando, óbvio, tem uns caras muito bons Sim, nisso, mas, tem cara... profissionais. Então, assim, não tinha um compromisso. Quem me disse isso foi o Meineke. O Meineke me disse, Arthur, tem que ficar ligado que o pessoal do truque não tem um compromisso fixo. Eles são complicados, Se você vai der fazer na uma agenda telha, com eles, vão embora e tchau. se acontecer alguma coisa, eles vão... E às vão vezes querer. eles querem a demanda antes né, querem que tu gere demanda antes mesmo de começar, Então né? daí eu comecei a olhar aquilo e eu disse assim, cara, tem que botar uma coisa fixa. Mas se eu quero uma coisa fixa, para alguém investir numa cozinha fixa, eu tenho que ter uma gastronomia um pouco melhor. E era o meu objetivo. E eu acho que a Vila Nova comportava. Sim, com Aí certeza. eu comecei a remodelar todo o projeto.
Aí comecei a estudar, olhar, ver YouTube, pesquisar coisas e tal. Aí começou a nascer o Pátio Teodoro. Inclusive, quando eu fiz essa mudança, o Pancho vai se lembrar disso, eu liguei pro Pancho e disse, pô, tô com uma ideia diferente, queria trocar uma ideia contigo, vamos tomar um café. Aí eu fui conversar contigo, demonstrei alguns 3Ds. Alguns trocaram ideia comigo. Ontem tava aqui Tô puto agora. o Yuri e o... Por que ninguém conversou comigo? Por que não conversar com o Pancho? Não, o Pancho, primeiro que assim, o Pancho tá num radar por estar na área jornalística, né? Então ele recebe muita informação, ele capta, né? E é um formador de opinião e consegue ter uma leitura crítica, né? E como eu tinha uma aproximação com ele lá, pô, a gente sempre se cruza na garagem, etc e tal, eu disse, vou tomar a liberdade de perguntar para ele, ver o que ele acha, né? Dele, pô, Arthur, bem legal, tal, não sei o que lá, acho que cabe, acho que tem possibilidade. Lá no negócio lá, esse prédio, cara. Esse prédio. Então, a partir daquilo ali, eu comecei, aí eu fiz toda a mudança do pátio e começou a se desenvolver, né? E daí a gente vai encontrando todos os problemas de construir um projeto desse, né? Quais foram? Uma coisa é colocar no papel, outra coisa é tirar do papel. Eu acho que um dos desafios que todo mundo falava assim, cara, tu estás colocando num dos lugares que tem o maior ponto de enxurrada de Blumenau. Sim, é verdade, alaga muito ali. Tu é louco? Aí eu disse assim, não, mas isso já está no radar. Tá previsto, aí a gente fez um grande projeto de drenagem. Ali foi uma fortuna de dinheiro em tubulação, em captação de água para o sistema de drenagem. Porque aquele terreno ele começava assim, aí ele descia, depois ele subia, ele tinha muita pedra, e depois ele descia e lá no final ele descia um monte. Entendi. Então, assim, ele chegava a ter pontos ali de quase 3 metros de desnível. Caramba! E olhando a rua não dava pra ver isso. Não. Isso é louco num terreno, né? Tu olha, pô, tá reto. Aí tu botar barro. E não é. E começa. 200 caminhões de barro. Tanto que eu acho que o trabalho de drenagem, organizar essa parte do terreno com a tubulação, etc e tal, acho que foi ali uns 4 meses. E não é só drenagem, né? Porque ele tá um pouco elevado também, né? Em relação à rua. Aí o que acontece, né? Aí eu tinha a escolha, ou eu vou fazer ele no nível mais baixo, que é da entrada do terreno, ou eu vou fazer no terreno no ponto mediano, né? Que é entrando assim uns 15 metros para dentro do terreno. Eu disse assim, não, acho que o mais adequado é eu fazer isso. Que foi a própria orientação da prefeitura. Sim. A prefeitura hoje tem um departamento lá que cuida dessa área de drenagem. Eles têm algumas exigências assim que são um pouco incabíveis em Blumenau, que inclusive eles fizeram uma exigência, né? A primeira exigência deles é assim, você vai ter que fazer uma piscina X metros com bomba de captação de água. Eu disse, cara, isso não dá? Não cabe? Aí tanto que foi assim desanimador naquele momento. Né? Aí aí é o dia a dia da obra, né? Eu tenho a rotina do escritório, então às 7 horas da manhã eu passava na obra, ficava até umas 8 e pouco. Aí tinha um engenheiro que tocava a obra, que era o Douglas. E enquanto isso também tentando achar gente para fazer o negócio ali, né? Ou seja, na verdade, eu nunca fui atrás de... Eu acho que eu fui poucos atrás para oferecer o projeto. A maioria foi vindo atrás. Entendi. Souberam do negócio. A maioria foi vindo atrás. Eu comentei com o rapaz da Teodora Pizza, assim, daí depois ele veio com o projeto da Núvula, que é o Emanuel, que é um cara fantástico, super bacana, assim, botou muita energia. Aí ele falou pro cara do sushi, o pessoal do Parrilheiro veio atrás, que eles estavam num outro projeto aqui em Blumenau, eles não estavam muito contentes com aquele projeto, queriam mudar alguma coisa mais central. Depois veio o pessoal, a chefe Lu Raposo, que cara, também tem uns pratos fantásticos, assim. Aí conversando com ela também, eles vieram atrás e assim foram, né? Na verdade, é o seguinte, se tivesse 20 espaços locados lá hoje... Tu preencheria? Se tivesse 20 espaços vazios, teria uns 20. Lá tanta gente que procura. Hoje está tudo ocupado? Hoje não estão todos ocupados, mas o que tem lá já está determinado o projeto que vai ser, que vai abrir para o segundo semestre. E eu posso estar enganado, mas tu faz um... Tu criva ali, né? Tu quer tem participar de uma... Eu sou glutão, eu gosto de comer, eu gosto de comer bem, então eu procurei... Todo mundo que entrou lá, eu selecionei, eu procurei olhar o tipo de comida, o perfil, passa pela procurei olhar prova. a foto. Manda aí. Então todo mundo a gente procurou, eu procurei fazer essa escolha e esse filtro. Até né? quem não foi, tem uma arquibancada lá, cara. Que arquibancada legal. Eu vou caminhar, volto, paro na arquibancada, peço um moscomule sem álcool, porque eu não bebo álcool, daí eu bebo um moscomule lá sem álcool, que é animal. Um suquinho de limão. E um suquinho de limão, não fica com bastante açúcar. E o objetivo, a criação do pátio foi querer criar alguma coisa com um pouco de design, com um ambiente assim legal, que seja descontraído, mas com uma boa mobília, que seja um lugar confortável, que não é aquela mesa de boteco que tu fica lá, tu fica meia hora, já está desconfortável, tu quer se levantar, tu quer para ir, né? Tu quer sair. Então, Embora dizem que isso também é estratégico, né?
Fazer o cara sair para circular. Mas o meu objetivo não era esse, né? O meu objetivo é dizer, bom, tanto que o bar ficou com a gente, né? Eu tenho um engenheiro tenho um gerente que toca a operação do bar. E então o meu objetivo não, eu ganho, além dos aluguéis, a gente tem a remuneração com base do bar, né? Então o objetivo era que as pessoas ficassem lá consumindo. Não quero que as pessoas vão, comam, tomam um drink e vão embora. Aí eu tinha a escolha, eu queria montar um lugar com vinho, com uma carta legal de cervejas, com um bom barman. Uma das primeiras minhas escolhas dentro do pátio, até antes de escolher os restaurantes, quando eu estava começando a fazer uma escolha dos restaurantes, foi o barman. Eu queria procurar um barman que fosse muito bacana, que fosse legal, fosse conhecido, o Carlos. O Carlos ele trabalhou 10 anos no pub, depois ele trabalhou no Projeto Negroni, e ele estava num outro projeto na Itopava Central, acho que até um pouco subutilizado, né? Eu acho que ele tem um potencial um pouco melhor. Aí eu chamei ele para conversar, tomar um café também, e eu disse, cara, estou com um projeto assim, assado. Dele, cara, aí o Magnani, na época que deu o contato dele, o Leandro Magnani. A gente falou de gente que veio, a gente está falando de gente que vai vir. O Magnani está agendado, o Vasselay está agendado também para gravar com a gente, é brincadeira. No fim, todo mundo está na mesma patota, né? E isso que é legal, sabe que o ramo de gastronomia de Blumenau é uma coisa que chamou a atenção. Que se a gente for olhar o ramo de gastronomia de Blumenau, se a gente for olhar 10 anos atrás, a gente tinha poucas opções gastronômicas. Sim. Blumenau melhorou muito. Eram as tradicionais e só, né? Gruta Azul, Frozen... Todo mundo o meu sogro tem o costume de dizer, o restaurante tradicional de Blumenau era o Tabajara e o chinês. Exato. Né? Eram os dois restaurantes tradicionais de Blumenau, eram esses. E o cenário gastronômico de Blumenau mudou 10 anos. Muito, né? muito. E é impressionante como existe o grupo e eles são unidos, eles trocam ideias. E qualquer, tem grupo de WhatsApp, né? Tem grupo de WhatsApp. Qualquer um deles que eu parei para conversar, todos eles foram extremamente contributivos. É muito legal. Tá? Todos eles contribuíram muito. Assim, as conversas com o Magnani foram riquíssimas. Lembra? A conversa com... A gente conversou aqui com o pessoal com o pessoal do Barba Ruiva, do Arroio. Do Arroio, que fizeram backstage. Sim, e eles contando, e depois a Nana e o Bruno da Nana Burgueria também contando como eles se entrosavam, como trocavam ideias. Ajudando o outro, exatamente. É muito bacana o Alexandre Chefe Aldemar também me deu várias dicas importantes, assim, um cara, também é meu cliente, meu colega há muito tempo, né? Não falamos com ele, cara. Essa é a operação que vai abrir no segundo semestre? Não. Qual é? O Alexandre, não posso dizer ainda, porque mas tem coisa bacana para vir para o pátio, bem legal. O Alexandre, eu fiz o convite para ele no começo do projeto, até ele se interessou. E depois, por algumas outras opções, ele estava com uma mudança de algumas coisas do projeto dele de balneário e tal, e algumas outras coisas. Ele disse assim, não, Arthur, eu acho que não. A gente tem uma relação muito próxima, amigo, advogado, vamos virar sócio, cara, se a gente brigar, como é que vai ser? Eu perco meu amigo, perco meu advogado, perco meu sócio, né? Não é assim, Então o Alexandre acabou optando por não fazer, eu acho que seria um parceiro fantástico, mas acabou não se interessando assim, por continuar. E eu já estava com o sonho assim, caminhando, com o projeto tramitando na prefeitura e tal. Eu disse, eu não vou desistir. Eu vou tocar, vou fazer sozinho e vai dar certo. E é louco, né? Assim, depois que tu fez, é bizarro. A Vila Nova, aquela potência. Vila Nova é um bairro fantástico. Um dos bairros mais, né, de Blumenau, um dos bairros mais caros, né? Que tu vê aquele redor, aqueles prédios todos ali. Sim. E não ter absolutamente nada, né? Tem um restaurante aqui, um acolá, mas não... não tinha nada legal, assim, para entender as pessoas. Aqueles restaurantes que estavam lá há um tempão, isso, né? E isso é bacana. Teve acho que foi em dezembro, final de dezembro, eu tive um dia que eu fui no pátio no domingo. Aí fui dar uma passada, eu não estou lá no dia a dia, o gerente que toca a operação e tal. Semana passada eu não fui nenhum dia, estava viajando e tal, enfim. Aí eu tive um dia que eu fui lá no pátio, dei uma passadinha à noite, fui lá, tomei um suco e tal, disse, tchau, vou embora. Aí tinha um grupo assim, com uns 3 casais, pessoal já com 50, 60 anos, assim, 60 até mais. Aí ele disse, você que é o dono do pátio, né? Daí eu olhei assim, eu faço parte do projeto, eu não gosto de ficar falando que sou o dono e tal, né? Sim. Eu faço parte do projeto, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Depende do que eles vão falar, né? Até para deixar as pessoas à vontade também, não ficar... Até para poder ouvir de forma mais livre. Isso que ele falou, deixar as pessoas à vontade. Aí eu disse assim, mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Ele disse assim, não, olha, eu queria te agradecer pelo que você fez pelo bairro. Sei. Que aqui, bacana. Nós estamos aqui mais 2 vizinhos. A gente se dá muito bem, a gente mora há tantos anos aqui, a gente mora aqui na rua do lado da Pá e tal, não sei o quê. Vai a pé? Agora a gente tem um lugar legal pra gente vir no domingo, comer um negócio, comer uma pizza, reunir os vizinhos e tal. A gente tem alguma coisa... E várias pessoas já disseram isso, que legal que o projeto fizesse para Vila Nova, né? E falando do mercado imobiliário versus Vila Nova, né? Se a gente for olhar assim
no preço metro quadrado, Blumenau, o mais caro é Alameda. Jardim Blumenau. Aí a gente tem Ponta Aguda e Vitor Conder, que estão pau a pau, vamos dizer assim, no preço metro quadrado. E o quarto lugar é a Vila Nova. Que não tem absolutamente nada. Com aquele e modelo ali. E é o lugar com maior verticalização dos últimos anos hoje da cidade. É Vila Nova. Para onde você olha, você vai ver absurdo. Esses dias eu estava andando pela Almirante Barrosinho em direção ao pátio ali. Eu olhei assim, meu Deus, só tem prédio agora aqui. E eu morei na Itupava Seca. E tem mais para sair, tá? muito pela Vila... Sim, e tem muito mais para sair. Tem muito. Inclusive, o Torresano TV aqui, ele tem um terreno ali de 20 mil metros quadrados ali atrás, onde tem aqueles 2 prédios que dele tá ali. parado lá que ainda. Tá para acontecer. Então, é bizarro, assim, a Vila Nova. E mais uma coisa, o teu ponto é tão estratégico que ele é uma descida para todo mundo. Então o cara tem uma satisfação em ir. Talvez para voltar é difícil, porque às vezes tem que subir um morrinho. Mas ele tem uma satisfação para ir. Pô, vamos ali, é só descer, vamos até ali. Então ele ainda para mim é muito bizarro, sabe? Aquele lugar ali é tão incrível e é bizarro não estava sendo aproveitado. Exatamente isso. Realmente, para mim, tu acertou não na moça. Eu só acho que tu vai ter que comprar a praça do lado, tu vai ter que comprar aqueles terrenos toda a volta ali, porque tu não vai conseguir dar conta de tanta gente que vai parar ali naquele lugar. Não, o lugar tá fantástico, assim. Tá botar estacionamento para baixo. Subterrâneo, porra. Não, eu vou ter que tirar a drenagem, não posso. Não posso. Vai ter que tirar a piscina. E a drenagem funciona bem. Todas as vezes, assim, minha mãe mora em Balneário, minha mãe, ai filho, eu vi que teve a Lagoa Vila Nova, como é que tá o teu pátio e tal? Eu disse, mãe, tá tranquilo. É que passou isso, tá? Eu morei muitos anos na Vila Nova e voltei a morar na Vila Nova agora. Passou isso. Existia isso, muito ali onde é o Almirante Automóveis, ali realmente era um problema, e ele vinha subindo até ali, mas mesmo subindo até ali, eu acho que não chegava em cima onde tu tens a tua construção. E teve uma drenagem muito grande ali onde é o Almirante Automóveis. Eles estão fazendo um trabalho, a prefeitura está fazendo um investimento bem grande. Então, eu acredito que isso não vai ter mais esse problema que já teve no passado e era bem constante, tá? Muito. Não tem mais. Porque qualquer chuva forte alagava ali. Acontecia, não tem mais acontecido. Tanto na Joinville quanto na Teodoro, por ser o ponto onde baixa tudo, exatamente, é o ponto onde escoava a água. Exatamente. Mas falando de empreender assim no pátio, né, o pátio trouxe assim várias lições, sabe? Porque é um ramo que eu não conhecia, que eu conhecia na condição de consumidor e às vezes até crítico, né? Tenho vários amigos... Todo mundo é crítico. Cara, já viu isso aqui que dá para mudar? Né? É que nem futebol, né? Tem vários assim, então entender esse ramo. Fluxo de bebida. Pô, primeiro, dia 30 de novembro, o pátio inaugurava dia 15 de dezembro. 30 de novembro, liga o cara, o Igor, que é o vendedor da Bev, que nos atende lá. O Igor disse assim, Arthur, eu quero sentar contigo para fazer o pedido do pátio. Eu sou o Igor. Cara, o pátio vai ser dia 15, não preciso alugar agora, não preciso comprar agora, né? Ele, não, Arthur, tens que entender o seguinte, agora começa a faltar tudo por causa do verão no litoral. Eu achei que era papo de vendedor. Nada. Aí eu disse, não, pô, mas o cara tem me atendido tão bem, eu vou sentar com ele, porque para prestigiar tal, vou sentar. Daí a gente marcou um dia um almoço, ele com o gerente do bar, disse, vamos começar a fazer o pedido. Aí eu disse, vê isso. Não tem. Eu disse, cara, como é que eu vou abrir sem isso, cara? Como é que eu vou abrir sem Stella, sem Spaten, que era tipo... A Stella era um carro-chefe no meu contrato com a Ambev, eu tenho um contrato também com a Ambev, de exclusividade, até para prestigiar a pessoa da Ambev Tech ali, né? Na frente. Sim, que é vizinho, né? Mas eu consegui manter cerveja artesanal fora de outras marcas, isso eu consegui manter com eles no contrato. Que era uma intenção minha, eu adoro cerveja artesanal, eu disse, não vou deixar de ter minha paixão aqui dentro do negócio. Né? Aí começamos a olhar, ele disse assim, eu disse, cara, como é que o pessoal faz, cara? Como é que eu vou fazer sem cerveja aqui? Dele, cara, tu vai nos mercados? Você está brincando. Meu Deus do céu. Teve 2 fins de semana, os 2 primeiros finais de semana, na sexta-feira à noite, no sábado à tarde, enchi minha caminhonete, o gerente encheu o carro dele, cara, lotado de cerveja e coisa para colocar para atender. A Ambev tem uma distribuição, assim, você pede de 1, 2 dias, está entregue, mas não tinham. Eles começaram a normalizar agora fazem 15 dias. Poxa. Até dia 20, 30 de março estava complicado. Porque então, assim, isso a gente vai aprender organização de câmara fria. Equipe, graças a Deus, eu não precisei mexer. O gerente que tocou toda a contratação de equipe, com exceção do barman. Não é muita gente, né? Quantos trabalham lá contigo? Não, tem dia que chega a trabalhar 12, 14 pessoas. Caramba, eu não imaginava que era tanta E também gente é uma coisa assim. que eu não imaginava. Né? Quando começa a olhar assim... Na verdade, a nossa contratação inicial ali foi uma equipe grande para dizer assim, não, vamos fazer equipe grande para ficar bem tranquilo para atender, depois faz o filtro, quem fica, quem não fica. E a gente começou a observar que não, tem que ser essa equipe grande mesmo.
Né? São raros os dias que a gente só está com 10 pessoas. Entendi. Um dia que a gente vê, vai ter um pouco de chuva, vai ter menos movimento e tal. E nesse período tu já tivesse problema de rotatividade? Porque todo mundo se queixa disso, né? Que o cara entra, sai... aí Teve tem algumas muito- pessoas que saíram. A gente tem muito freelancer que vai 2 vezes semana, numa semana, outra semana Entendi. vai, tem assim, mas o equipe de freelancer assim, tá mais ou menos a mesma, assim, que gira, né? Tem alguns que são fixos mesmo, mas sim, teve 2 ou 3 pessoas que não ficaram mais por aparecer outra oportunidade. Porque, em alguma outra geral, o coisa, teu pessoal faz o quê? Atende o bar, né? Obviamente, que é o teu negócio ali, vamos dizer, né? Tem garçom, servem as Sim, mesas sim. também? O pedido é tirado na mesa, você pede no balcão dos restaurantes, Sim. né? Mas a bebida é tirada na mesa. Sim. Então a gente tem 4, 5 pessoas normalmente por noite só rodando o pátio. A área de O tempo atendimento todo das mesas. perguntando, Sim. questionando, Então só isso, daí falar. tu tem que considerar mais o gerente, mais um barman, mais o auxiliar do barman, mais o cara que Limpeza. fica ajudando a organizar o bar, os baldes de cerveja, separar o vinho, o cara que faz o suco, o cara que lava copo. Aí tu começa a olhar, daí o cara que cuida do estacionamento atrás, é uma Sim. equipe grande. Quantas vagas tem? Eu sempre vou a pé, nunca fui no estacionamento. São 25 ou 26, eu não me lembro agora. Não é um número grande, mas atende legal. Mas Quando eu Tem fui muito lá, estacionamento. Quando eu fui lá, sempre tinha 1, 2 vagas só disponíveis, assim, não, tava sempre cheio. Tem- lá. mas assim, as ruas ali próximas são bem tranquilas. Com Pra relação Eu a- acho que o que vai irrigar mesmo é a galera a pé. Eu acho que muita é o que eu gente, vejo, tá? né? Eu paro lá, sento, olho o tempo todo a pé. O tempo todo a pé. O pessoal da Tem um carro BevTech outro. ali desce ali pra É pra que fazer tem- o happy hour. tem pouca Desce, gente. desce. Mas Pouca ainda gente? tem muito pouca gente no prédio hoje em dia. Tá tem muito pouca começando gente, mundo mas de vez em na quando eles moto, né? ligam lá, eles fazem contato com a gente, reserva, estamos indo numa turma aqui, 10, 15, 12, 20 aqui numa mesa, separa uma mesa grande para nós e tal. Eles são bacana. muito queridos, assim, eles adoram o pátio também, graças a Deus. o O pessoal da pátio- comunidade local ali, pegou, Recebeu bem, placou né? bem, placou bem a O que ideia. é mais difícil? O pátio ou o escritório? Escritório. O escritório? Escritório. Mas mais difícil por quê? Agora me conta por quê. Eu acho que o pátio ele acontece de uma forma um pouco diferente. Primeiro que tem uma equipe que está tocando lá, a operação está girando. Entendi. Tem os problemas, tem dia Delegaste, que a gente né, escuta a só coisa legal, tem responsabilidade. coisa que a gente escuta coisa ruim. Mas o judicial, a advocacia é o judicial. E o judicial, a gente nem sempre é portador de boa notícia. E boa notícia que a gente pode resolver. E a gente conta com uma morosidade judicial. Gigante. A gente fala no direito assim, entregar o bem da vida, né? Bem da vida pode ser qualquer coisa, pode ser um carro, pode ser a cobrança de um dinheiro, pode ser qualquer coisa. Você imagina hoje uma rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel que vai demorar 5 anos no judiciário. É absurdo. Muito. Isso é, louco, É um né? absurdo. é inconcebível. Para discutir o que Não já está tem escrito no sentido, papel. Né? Não tem sentido isso. Pagou, não pagou, tá certo, tá errado. Mas a tramitação processual é assim, né? E, os nossos juízes não trabalham. Não, nossos juízes trabalham. Sim, Tu pega ali uma média de uma vara de trabalho e tem 20 mil processos. é um absurdo. Então não adianta, cara. Como é que um juiz vai ler? Aí tu acha pega... que isso tem jeito? Não sendo otimista e nem pessimista, mas sendo realista. Olha, eu sou um cara. pouco mais drástico com relação a isso. Eu acho que nós precisamos de uma reforma constitucional. A nossa Constituição, ela impõe muito direito. Pouco dever. Ela dá pouco dever. Tu vai lá e olha o artigo 5º, cara, tem 50 incisos cara, de direito, cara. Até que o nosso... Assim, talvez até irracional falar o que eu vou te dizer, mas... E é um país da impunidade. É um tá? país que Também. premia o cara que é do mal, né? Sim. Tipo, o cara que não quer pagar, Verdade. no final ele tem uma condição melhor de pagar, né? Então, tem muita coisa que acontece. Ser devedor é fácil no Ser Brasil. devedor é a melhor coisa do mundo, cara. Tipo, Eu tava E é brincando normal, com... né? Isso que é ruim. É normal. Eu é estava o- brincando com um colega, a gente estava discutindo, ele perguntou umas questões como é que foi com relação ao desenvolvimento do projeto do pátio, com relação à aprovação de prefeitura, tramitação. Eu disse, olha, foi 8 meses para aprovar o projeto, que para mim é... E já desculpa, foi né? rápido, né? E foi rápido. Foi Tem rápido gente que se porque queixa. eu tenho Leva bastante muito network, mais. tem bastante contato, Sim, liga para um, sim. liga para outro e É tal, i- procura fazer direito, irracional, não tem rolo. 8 meses, né? 8 meses Porque para tu 8 meses olhar. depois tu já cansou, Sim, né? Meu imagina. Deus, é 1.800 metros Desistiu. quadrados de um terreno liso, organizado, e tu botar container. E tu precisa 8 meses para dizer isso, para chancelar isso. Muito Eu não tenho complicado. projeto É rápido. estrutural, eu não afeto em vizinhança, não tem nada, mas é 8 meses. E além dos 8 meses, foram mais 4 ou 5 para poder cortar um palmito. Meu Deus do céu. Tanto que a gente começou a obra e o resto do terreno, que era uns 40% para trás lá, para cortar uma árvore de palmito, aí tem que fazer compensação ambiental, etc. Isso demorou. Tanto que a gente começou a obra da frente até no meio. E chegou um determinado momento que... aí eu estava conversando com meu colega esses dias e falando dessa questão, eu disse assim, cara,
Talvez tu roubar, matar alguém, tu der um golpe e tal, tu não vai preso. Agora, se tu cortar um palmito, talvez tu vá. Loucura. Sim. No sistema brasileiro, essa pena funciona. Então, o problema judiciário é um problema cultural do Brasil e com algumas coisas com relação à Eu tinha legislação. esperança de que a mediação e a arbitragem ajudaria, mas putz, nem um pouco acho, né? Adorei o que tu falou agora. O que tu acha disso? Eu acho que é uma excelente ferramenta, desde que os dois lados estejam à disposição de transpor conflitos, seus interesses. Entendi. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho que receber 30 e tu entende que tem que pagar 15, Alguém tem que ceder, né? alguém vai ter que ceder. E os dois Os dois vão ter que ceder. Os dois vão ter que ceder. Né? Meu pai, que era advogado, meu pai me deixou duas grandes lições que eu penso toda semana. Né? Mais vale um mau acordo que uma boa demanda. E daí entra nessa questão da transposição de interesses. Né? Eu acho que a maior diferença para mercados maduros é isso, né? Chegam lá, eles resolvem o conflito antes de ir para o judiciário, né? Não tenha dúvida. É isso aí que tá. Mas E é no Brasil, cultural, né? E no Brasil, se tu sabe que talvez tu vai ter que pagar 30, mas tu está disposto a pagar só 15, tu diz assim, cara, eu vou enrolar esses 35 anos. Entendi. E esses 30 aqui eu vou fazendo outro negócio, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer outra coisa, eu vou pegar o 15 e vou abrir um outro CNPJ, daqui a pouco eu não pago nem esses 30. Cara, infelizmente é assim que funciona o nosso país. Né? Então, acho que é uma grande solução, mas não sei em que momento estaremos maduros para isso. Eu prefiro não fazer. Em algum momento, tu já pensou em abrir um outro pátio Teodoro por aí? Puxa, abriu Não. agora? Ué? Não. Gostou, adorou do que fez, foi bem recebido. Esse Não, sorriso gostei tem desse alguma negócio coisa aqui. escondida ali. É gratificante, mas não. Não, Tá bom, né? Não tá bom pra se incomodar. Não, tá legal, tá bacana. E eu acho que tem muito aprendizado que o tempo vai trazer, né? Tipo, Até teve um outro investidor imobiliário, que não é meu cliente, mas é um amigo, é uma pessoa que eu respeito bastante, e ele me contactou perguntando se eu teria interesse, se alguma coisa e tal, ele tem uma área magnífica e tal. Eu disse assim, cara, não tem interesse, ele tem um empreendimento imobiliário para fazer junto, ele queria fazer e tal. Eu disse, cara, não tem interesse, se quiser eu sento contigo, tomo 50 cafés, te ajudo, as dicas. te passo todas as dicas, que eu puder te ajudar, eu vou contribuir, mas não. E é legal essa frase, né? Tipo, como ele recebeu também ajuda, a Sim, disposição, lógico. né? Mas aí ele se sente... vou ajudar. É isso que é legal, porque a pessoa se sente na obrigação... de devolver, né? Exatamente. Porra, me acolheram tão bem, por que eu não vou acolher o outro também, né? Enfim. Eu tenho 4 perguntinhas rápidas e vamos lá. Né? Como foi na escola? Não, tô brincando. Quem foi uma inspiração, né? Ou um mentor na tua vida? Eu acho que a inspiração, é uma soma de muitas pessoas que eu encontrei já na vida, sabe? Tem muita gente que eu acho que inspira a gente vai pegando um pouquinho de cada um, né? Eu acho que quanto maior o network que a gente vai sempre tirando de algumas pessoas, né? Eu já vi alguns podcasts de algumas pessoas aqui que passaram por aqui, até fiz questão de inclusive mandar assim um WhatsApp, eu disse, cara, eu já te admirava, passei a te admirar mais ainda, Que né? bacana. Então eu acho que a gente vai pegando de cada um, mas eu acho que uma pessoa que me trouxe muitas lições mesmo foi minha mãe. Que massa. Minha mãe sempre foi assim muito organizada financeiramente, puxava o pé, organizava as coisas. Quando eu trabalhava em banco, assim, me deu muita dica e ela passou muitos princípios para a gente assim, na nossa educação, né? Ela trabalhou? Então, minha mãe trabalhou, foi professora há muitos anos, foi é coordenadora verdade, da falaste que ela foi professora. foi diretora e ela fundou várias escolas aqui em Blumenau, na época do governo Amin. Ela tinha uma organização assim, no final da década de 80, 90, que ele mandou abrir muita escola, né? Ele primava por isso, e minha mãe na época fazia parte da coordenação da UCRI, na época eu saí. Então, e ela me passou sempre muita lição assim, nesse sentido, né? Princípio e tal. E tem algumas lições também que eu aprendi com meu pai também no início da advocacia, né? Claro. Mas vale mal um acordo, uma boa demanda. Referência, Meu pai né, sempre falava para a gente, no exercício da advocacia, a gente fazer o papel do advogado do diabo. Imagina tu do outro lado da mesa, como é que tu agiria. Isso é sempre bom para uma estratégia da audiência. A empatia é muito importante. Cara. Então isso é bastante importante. Assim, eu acho que teve essas duas contribuições. Maior dificuldade ou uma péssima escolha? Eu acho que Estudar direito. Não. Eu acho que eu não tive. Poucas vezes eu acho que eu tive péssimas escolhas, nenhuma que marcou muito grande. Eu acho que todas as péssimas escolhas a gente tropeça, a gente cai e a gente aprende, rala o joelho. Mas uma escolha uma escolha não, mas uma dificuldade.
um período de dificuldade, talvez? A escola. Eu acho período... insistindo na escola, né? Cara, chato, Porque né? eu odiava a escola. Cara, Eu preciso que ele chato. fale que ele também não gostava. Não, eu também não gostava da escola. Isso eu não gostava, não gostava. Mas eu acho que uma grande dificuldade, eu acho que foi um período que eu fiquei desempregado, assim, mas foi bem final da adolescência. Eu sempre queria trabalhar. 13, 14 anos eu comecei a fazer estágio não, fazia tipo serviço de office boy no escritório do meu pai, depois meu pai parou de advogado, depois fui trabalhar, fazer carreira em banco, etc. Aí depois teve um período assim que teve bastante, foi final do governo Fernando Henrique, ali por 97, 98, assim, cara, ficar uns 6, 8 meses, cara, daí eu não estava estudando, porque daí eu estava tentando fazer vestibular para direito, aí não consegui emprego, cara, foi bem, porque limbo, assim, eu acho que isso foi um período, assim, bem, bem chato, assim, sabe, foi bem, bem ruim. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, não dá mais para falar do pátio. O pátio já é uma... O pátio já é uma realização, Já é O uma que você faria? Cara, tá aí uma pergunta. Sobrou dinheiro, né? pensei. Tipo, investiu no Não, pátio, isso sobrou um tá dinheirinho, sobrando onde é que eu vou todo dia. colocar esse negócio? Começou a ter o cashback do pátio, o que faria? Assim, eu sou apaixonado por construção civil. Além de trabalhar na área de direito imobiliário, acho que talvez faria algum projeto ligado. Eu já construí, já vendi, já construí com sobrados, vendi. Acho que talvez eu aplicaria nisso de novo. Pomerode, uma cidade que tu tem que se olhar, é uma cidade muito boa. A gente já conversou sobre Pomerode. Ontem eu estava conversando com o Ricardo Vasselar, inclusive, ontem à noite, a gente estava falando de Pomerode. Estava com mais alguém que a gente falou, não sei quem foi de Pomerode e tal, daí a gente falou assim, o Ricardo olhou um pro outro, disse, cara, tá embaixo do nariz. É isso aí. A gente estava falando de asilos. Um amigo nosso foi convidado para fazer investimento numa casa de repouso em Gramado, e deu para ele, olha, eu acho que Gramado... talvez fazer para Pomerode. Pomerode está crescendo. Então, cara, Pomerode vai ser uma futura mini Gramado em 15 anos. Pode escrever, eu disse para ele. Aí o Ricardo Vasselar falou, disse, cara, o Gramado está embaixo do nosso nariz e a gente... não tá olhando. Agora que a gente está olhando. Pomerode, Ele sempre esteve aqui, né, do lado, né? E com essa questão dos parques cresceu agora, muito a valorização lá, vai né? ter o Alice Park agora, que vai ser inaugurado esse ano. Cara, isso vai trazer Ana muito... Maria Tem Braga, muito projeto vai- fantástico saindo de Ana Maria Braga Pomerode. falou na mundo. sexta-feira, tava link direto em Pomerode. Ana Maria Braga. Hoje? Sábado e domingo Ah, estava insuportável Pomerode. No sentido bom, não tinha lugar. Por causa da Páscoa, né? Exatamente. Então, Eles são, os caras Não, fazendo eles um são muito projeto bons. fantástico. Eles são muito né? bons. A gente Tô tem que muito tirar o feliz, chapéu para eles, com certeza. Com certeza. se você se encontrasse meninotes, saindo lá do Santo Antônio. Não estava mais no Santo Antônio. Aos 19 anos. O que tu ia falar pra ti, cara? Cara, Estavas estudando direito já com 19? Não, eu fazia, eu acho que 19 anos, acho que eu estava terminando o segundo grau técnico de administração. Porque daí eu comecei o primeiro ano normal, eu tive que voltar, começar a fazer o técnico. Onde foi o técnico? Foi Dr. Blumenau, era sim. lá no Garcia. Lembro. Eu fiz Pois é, pré-vestibular SOS lá. Vestibular, acho que É, comprou SOS, eles, né? fiz pré-vestibular lá, Depois virou do Dr. SOS Blumenau. Vestibular. Pô, o que eu falaria para mim com 19 anos? Eu acho que eu falaria... Eu acho que eu comecei a perceber mais com 24 anos, 25, que a gente tem que começar a observar melhor as pessoas, né? E melhorar o seu networking e tal. Eu acho que eu falaria isso para mim. 19 anos. Observar de que maneira, Arthur? Hã? De tentar mais entender com as relação ao pessoas networking, e se né? colocar no lugar delas, começar- tentar entender a maneira delas Primeiro, pensarem. melhorar, aumentar a tua rede de relacionamentos, que é uma coisa que a gente não se dá conta. Sim. Verdade. Né? Da onde que eu te conheço? Pô, eu te conheço do colégio, quarta série. Da onde que eu te conheço? Do meu prédio. A gente se cruza e tal. Hoje eu cultivo isso. E eu com 18 anos eu não cultivava isso. tava Não nem porque aí. a gente não tinha essa... Não né? tem o discernimento. É, né? Não então- tinha essa necessidade também, né? Eu tenho meus dois sobrinhos que não pensar moram em na Blumenau, mas eles vêm para cá, eles moravam em Curitiba, agora moram em Florianópolis. Um deles veio morar para Blumenau por causa da faculdade agora. E às vezes a gente sai para jantar, vai em algum lugar e tal. Meu Deus, tio, tudo que é lugar que tu vai, tu comenta 4, 5 pessoas, tu conhece todo mundo da cidade. Candidato a vereador, né? Vai Eu ser disse assim, vereador. aprendam a fazer isso da vida de vocês. Né? Um tem 19 anos agora, o outro está com 16. Eu disse, cara, aprendam a fazer isso com a vida de vocês. Todo mundo que vocês conheçam, cultivem as relações, né? É isso que eu procuro Eu dizer. concordo contigo e acho que eu aprendi também tarde demais com relação a isso. Para mim, hoje, é uma das moedas de maior valor que a gente possui. Né? Porque tu ter a possibilidade de levantar o telefone para resolver um problema e falar com uma ou duas Pra pessoas pedir ajuda, e conseguir pra pedir dica, pra pedir, enfim. milhares de coisas que a gente tem no dia a dia. E tu ter esse Para telefone dessa sugerir pessoa, negócios, isso parcerias. Isso não tem E preço. quer ver o legal? Do pátio, eu identifiquei bem isso. Quantas pessoas que eu tinha contato que eu precisava fazer uma pergunta que era pergunta-chave, às vezes, para mim saber uma decisão que eu precisava tomar. É isso aí. Quantas Pois pessoas é. que eu tive. E voltando a fazer um raio-x, assim, voltando a fazer um retrospecto, quando eu fiz o MBA de gestão de negócios imobiliários, eu tive um professor, não lembro qual foi a matéria que ele deu.
Ele era um gaúcho. Aí ele chegou na sala de aula, assim, nos primeiros 5 minutos da aula dele, ele chegou e disse assim, você sabe o que eu tenho de mais importante na minha vida? Daí a gente assim, esposa, carro, não sei o que lá. Ele disse, não, vamos falar de família, vamos falar assim de bem material. O que eu tenho mais? De alguma coisa. Daí a gente, o que eu tenho aqui hoje comigo aqui? O melhor valor. Daí ele tinha um laptop lá, não sei o que lá. O notebook, o terno caro, não sei o que lá. Tal. Daí ele disse, aqui, meu BlackBerry. A minha vida está aqui dentro. Hoje em dia, BlackBerry já caiu em desuso, né? A gente está falando aí num negócio de anos atrás. Esse aqui é o meu BlackBerry. Toda a minha agenda da minha vida inteira está aqui, meus contatos. Se eu quiser falar com um executivo de São Paulo, do Rio, de Brasília, eu tenho aqui, eu tenho contato com todo mundo. E isso vocês têm que aprender a guardar para vocês na vida de vocês. Ali eu já tinha um pouco de consciência. Eu olhei aquilo e disse assim, cara, o cara está dando uma das maiores dicas do curso inteiro, né? Sim. Da matéria inteira dele. São os melhores. Eu acho que isso é uma coisa importante. Última pergunta. Quando é que vai vender aquele Opala lá? A Opala não vende. A Opala Ele não tem vende. um Opala, que ano que é? 70 aí? 69. É o primeiro 69? Opala 6 cilindros. Cara, é lindo. Ele é o primeiro preto. Opala 6 cilindros de Santa 4 Catarina. portas, né? 4 portas, é o modelo Deluxe. Deluxe. 3.800, é o motor 6 cilindros. Ele foi lançado no Salão do Automóvel de 68, dezembro de 68, eu tenho a revista do lançamento dele. E o velho Willich, o Herbert Willich, eu acho que é esse o nome dele, que era o fundador da Casa Royal, ele comprou e deu para a mulher dele. Caraca. E esse carro Aquele é o meu Opala. hoje. Olha que Ele bacana. é todo estofamento branco interno e ele é preto sólido por fora, que era o modelo específico de oficiais. Então só podia ter o pessoal do Comando do Exército, na época era governo militar, né? Sim, a ditadura. Era deputado, não sei o quê, não sei como é que ele fez para ter. Na época, concessionário, se ele comprou para dizer que era para vender para alguém do Exército, sei lá o que foi, e ficou na família. E não está E numa das vendas dos bens da família, eu acabei conseguindo comprar lá. Que bacana. A última, candidato a vereador? Candidato a político? Nada, Político nem nada, pensa. nada, Arthur? Não, Um hoje cargo eu acho político? que, Vamos mudar hoje esse eu negócio acho que dentro? não. Eu acho que a minha vida é bem corrida. Eu tenho bastante exigência profissional e dedicação. Acho que eu posso um dia contribuir no poder legislativo ou executivo, o que for, mas quando eu estiver mais desapegado profissionalmente, talvez com 60, 70 anos. Imagina ver o Arthur no STF, Não, ia ser não, legal não, de toga lá. não. Jamais. Última pergunta. Não, brincadeira. Galera, obrigado você que escutou até agora. Não esqueça de comentar o que tu achou, o que tu tá achando e principalmente também do Pátio. Fale aqui embaixo o que você tá achando dessa Compartilhe joia. esse vídeo também para quem deve, né? Redes sociais Pancho com BR, Arroba Real Pancho com Rafa BR. Silva, Bom, Pátio Teodoro... arroba Pátio Teodoro. Pátio Teodoro, arroba Pátio Teodoro. O meu pessoal é arroba Arthur Eduardo Brering. É difícil de escrever. Vai encontrar E o lá. do escritório, arroba BW Advocacia. Massa. Maravilha. Obrigado a vocês. Obrigado, Tamo junto. Arturo. E podcast. E o arroba o podcast ATDQN. arroba podcast ATDQN. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, hein?